Meus amados irmãos, eu vou estar trazendo aqui uma pequena reflexão. Nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que naquele grande dia, muitos que profetizavam, muitos que pregavam a palavra de Deus, muitos que diziam, aleluia, Senhor, Senhor, muitos que tinham cargo, muitos que foram consagrados a pastor, obreiro. Nós vemos, meus amados irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21, o próprio Jesus diz por meio da sua palavra: nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que infelizmente naquele grande dia, muitos que até mesmo faziam a obra, muitos que até mesmo, aleluia, eram famosos, conhecidos, mas naquele grande dia, Deus irá dizer por meio da sua palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, o risco, aleluia, que dons espirituais não traz salvação, que dons espirituais, ele pode trazer fama, os dons espirituais, ele pode te elevar, aleluia, no maior nível possível, que os dons espirituais pode te atrair riqueza, ao qual muitos estão, meus amados irmãos, aleluia, através dos dons espirituais se enriquecendo. Quantos hoje, aleluia, estão ricos através dos dons espirituais? Quantos hoje estão famosos através dos dons espirituais? Quantos hoje, aleluia, estão bilionários, estão milionários? Quantos, aleluia, não eram conhecidos? Quantos moravam até mesmo numa favela, mas hoje, aleluia, mora numa mansão, mora em apartamento, aleluia, de milhões, mas naquele grande dia, aleluia, Deus irá dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós temos, meus amados irmãos, aleluia, que se precaver que dons espirituais, ele não vai trazer salvação para a nossa alma. A Bíblia diz no livro de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás ao Senhor. Então nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, que a importância não é simplesmente nós termos dons espirituais, que a importância não é nós ser famoso, que a importância não é ser reconhecido, mas a importância é ter uma vida de obediência. A importância é ter uma vida enquadrada na palavra de Deus, porque senão naquele grande dia, Deus irá dizer para nós: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque senão naquele grande dia, Deus irá dizer para nós: apartai-vos de mim, porque você não obedecia a minha palavra. Apartai-vos de mim, porque você tinha a vida dupla. Apartai-vos de mim, porque você mentia, porque você enganava o meu povo. Apartai-vos de mim, porque você não vivia uma vida separada do pecado, separada, aleluia, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é perverso. Então nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, que muitos estão mais preocupados em ser reconhecidos do que a sua própria salvação. Muitos estão mais preocupados de ser chamado como homem de Deus, aleluia, do que, aleluia, a tua salvação. Muitos estão mais preocupados com o status, em ser famoso nas redes sociais, em ser famoso, aleluia, mundialmente, mas não estão preocupados em ter uma vida de santidade. Não estão preocupados de ter uma vida, aleluia, na palavra de Deus, para que naquele grande dia Deus venha dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o lugar, aleluia, que eu vos preparei. Nós estamos vivendo uma geração que só quer status. Nós vivendo uma geração, aleluia, que só quer ibope. Nós estamos vivendo numa geração em que muitos estão preocupados com a aparência. Quantos estão preocupados com a aparência, com o nome? Estão mais preocupados com o seu próprio nome do que com o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estão mais preocupados com a aparência, aleluia, mas não estão preocupados em ter uma vida de obediência à palavra. Não estão preocupados em ter uma vida, aleluia, diante da palavra de Deus. Então entenda uma coisa: dons espirituais não vai te salvar.
Dons espirituais não vai te levar para o céu. Dons espirituais não vai te salvar. Então muitos hoje estão preocupados com status, estão preocupados com fama. Como eu disse, muitos, aleluia, naquele grande dia vai ser rejeitado, irmãos. Aqueles que até mesmo tinham cargo dentro da igreja, aqueles que até mesmo eram consagrados a pastor, era consagrado a missionário. Mas Jesus vai dizer para esses: apartai-vos de mim. E muitos vão dizer: mas Senhor, eu era pastor, mas Senhor, eu era missionário, eu pregava, eu expulsava demônio, aleluia, no teu nome eu fiz milagre, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, aleluia, os enfermos. E Jesus vai dizer: tu até fez sinais, tu até curou os enfermos no meu nome, mas tu não obedeceu a minha palavra. Tu não vivia a minha palavra, tu vivia uma vida em pecado, tu vivia uma vida em desobediência, você vivia uma vida, aleluia, de duplo ânimo, de prostituição. Então, se nós quisermos o céu, nós temos que se preocupar mais, aleluia, com a obediência. Nós temos que se preocupar mais em obedecer a palavra de Cristo. Nós temos que se preocupar mais em estar na palavra, em ter uma vida de intimidade com Deus, em ter uma vida de reverência, de pudor, aleluia, para que então nós venhamos de alcançar a salvação. Então, meus amados irmãos, infelizmente, muitos já estão preocupados com dons espirituais, muitos já estão preocupados com fama, e estão deixando de santificar, estão deixando de buscar a Deus verdadeiramente, estão deixando, aleluia, de estar verdadeiramente com a palavra. Quantos se preocupam mais em ser reconhecido, mas não se preocupam em largar o pecado? Quantos se preocupam mais com a agenda, mas está em pecado? Precisa de libertação, precisa de fazer um concerto com Deus, precisa de colocar a tua vida no altar, aleluia, mas ele prefere a agenda, ele prefere, aleluia, dinheiro, aleluia, do que fazer um concerto com Deus, aleluia. Por isso, naquele grande dia, aleluia, aqueles que tinham dons espirituais vão ser rejeitados, aqueles que profetizaram, entregaram revelação, vão ser rejeitados por Deus, ao qual Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque estava mais preocupado com a aparência do que a santidade, estava mais preocupado com o dinheiro do que obedecer a minha palavra. Então, tendo uma coisa, meu amado e queridos irmãos, os dons espirituais é derramado sobre a nossa vida. Os dons espirituais são manifestos, aleluia, louvado seja Deus, para operar no meio da igreja. Mas nós temos, aleluia, que estar preocupado é de ter uma vida de santificação, sem a qual ninguém verás ao Senhor. Então que esse vídeo sirva de reflexão, para que nós não venhamos de se preocupar com a aparência, mas se preocupar em ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida no Espírito, para que nós venhamos fazer tudo aquilo que é bom e agradável, reto diante do Senhor, para que naquele grande dia o Senhor não venha dizer para nós: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, a partir de hoje, aleluia, que nós venhamos a colocar a nossa vida diante do Senhor, não se preocupar com a aparência, de ser famoso, de ser reconhecido, mas se preocupar em fazer a vontade do Senhor, para que naquele grande dia o Senhor, aleluia, venha de nos livrar, aleluia, do lago de fogo que está preparado para o diabo e seus demônios. Amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.